Olá, meus amigos, aqui é o professor José Humberto de Direito Empresarial, aqui para tratar com vocês hoje sobre o tema desconsideração da personalidade jurídica. E do que exatamente eu vou tratar dentro da desconsideração da personalidade jurídica? Em primeiro lugar, é importante lembrar que a sociedade, a pessoa jurídica, veja só, ela é distinta dos seus sócios, dos seus membros. Então, pelo artigo 985 do Código Civil, prevê lá claramente que a sociedade ela adquire a sua personalidade jurídica com a sua inscrição, ou seja, com o seu registro. E o que isso quer dizer, professor? Veja só, os sócios, ao se unirem ali para um determinado propósito e, em se tratando de uma sociedade contratual, como a sociedade limitada, assinam o contrato social e esse documento, ao ser levado a registro, a inscrição, sendo empresária lá na junta comercial ou sendo uma sociedade simples perante o cartório civil das pessoas jurídicas, ao ser feita a inscrição, ao ser feito o registro, nasce a pessoa jurídica. Ela então, sociedade, adquire a personalidade jurídica, se torna pessoa jurídica. E o que quer dizer ser uma pessoa jurídica? Ela, sociedade, ali com o seu CNPJ, ela terá titularidade negocial, ou seja, é a sociedade quem faz negócio, quem compra e vende, quem abre conta bancária, quem pactua obrigações, firma obrigações, terá a titularidade processual, isso mesmo, é a sociedade quem ocupará o polo ativo e passivo no processo, nos autos, e também terá a autonomia patrimonial. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o patrimônio é da pessoa jurídica e não dos seus sócios, pois autônomo. Então veja só, a sociedade, ela nasce, ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição, com o seu registro perante o órgão competente. Isso mostra que ela, sociedade, se torna distinta dos seus sócios. Ela é a pessoa jurídica, ela é autônoma, ela é titular negocial, titular processual. E aonde eu quero chegar? Que pelo próprio Código Civil, lá no artigo novo, 49A, prevê que a pessoa jurídica ela não se confunde com os seus fundadores, com os seus sócios, com os seus administradores. Deixa claro o Código Civil que a pessoa jurídica é uma pessoa distinta, alheia, que não é a mesma coisa ou a mesma pessoa que os seus sócios. E isso é importante, pessoal, por um determinado motivo. Porque ao ser pactuado uma obrigação, um compromisso pela pessoa jurídica, é ela quem responderá por esse ato e não os seus sócios. E daí vem o tema da nossa aula, o tema do nosso assunto abordado aqui nesse momento. A possibilidade de ocorrer o que chamamos de desconsideração da pessoa jurídica. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, nessa hipótese, a obrigação que é da pessoa jurídica poderá ser estendida ao sócio, estendida ao administrador. Então, olha só, a obrigação é da pessoa jurídica, mas na hipótese de desconsideração da pessoa jurídica, também incluirá como responsável o sócio, o administrador. E daí nós observamos essa previsão lá no artigo 50 do Código Civil. Artigo importantíssimo, super relevante e que trouxe recentemente uma série de inovações, série de incisos que esses incisos então tentaram de alguma forma ser de uma maneira mais clara a forma de desconsideração da personalidade jurídica. Veja só, meus amigos, o caput do artigo 50, que é o artigo da desconsideração da personalidade jurídica, ele prevê que, atenção,
em caso de abuso da personalidade jurídica, e esse abuso ocorre com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, então nesses dois casos, sendo confusão patrimonial ou desvio de finalidade, terá ocorrido o abuso da personalidade jurídica. Então, nessa hipótese, as obrigações da pessoa jurídica serão estendidas aos seus sócios, administradores, que se beneficiaram com esse abuso. Então veja só, para desconsiderar tem que abusar. Abuso da personalidade jurídica. Confundindo ou desviando, ou seja, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Isso mesmo. Então, para desconsiderar, tem que abusar, confundindo ou desviando, e vai ser estendida ao sócio, ao administrador que se beneficiou com esse abuso. Não a todo e qualquer sócio, não a todo e qualquer administrador. E é bom lembrar que essa desconsideração não é ex officio, não é simplesmente por entendimento e posição voluntária do magistrado, do juízo, mas sim a pedido da parte ou do Ministério Público quando competir a ele intervir no feito. Então veja, para desconsiderar a pessoa jurídica, para desconsiderar, tem que abusar, confundindo ou desviando a requerimento da parte ou do Ministério Público, cuja, então, extensão da obrigação da pessoa jurídica vai ser ao sócio ou administrador que, atenção, se beneficiou com esse abuso. E é bom lembrar, meus amigos, que no nosso ordenamento jurídico, segundo o entendimento que prevalece lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós adotamos em regra o que chamamos de teoria maior na desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom, se tem teoria maior, também tem teoria menor. E qual que é a distinção entre elas? Porque a teoria maior, ela exige, para que aconteça a desconsideração, não somente o prejuízo da parte, mas também a prova do abuso da personalidade jurídica. Então são dois requisitos: prejuízo mais prova do abuso. Já a teoria menor exige simplesmente que exista o prejuízo. E por isso mesmo, havendo somente o prejuízo, ela é a exceção no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, parágrafo 5º, é uma das hipóteses de aplicação da teoria menor que está expressa em lei. Mas, como eu disse, a regra é a teoria maior. Deve haver o prejuízo, mais a prova do abuso da personalidade jurídica. E aí, meus amigos, atenção, porque o artigo 50, ele sofreu, então, recentemente, uma remodelagem, um aprofundamento, um esclarecimento para que nós, aplicadores do direito, pudéssemos, então, utilizá-lo de uma maneira mais precisa, com um critério mais objetivo. E o que fez, então, o legislador? Ele trouxe incisos no artigo 50, e esses incisos buscaram, essencialmente, clarear a aplicação da desconsideração dessa personalidade jurídica. Como eu já disse, lembre só que, num primeiro momento, a pessoa jurídica ela é distinta dos seus sócios, dos seus fundadores, dos seus administradores. Não se mistura. Obrigação de pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Tudo bem, mas essa obrigação ela pode ser estendida aos sócios, aos administradores? Vimos que sim, através do artigo 50, através da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem, mas para desconsiderar, para aplicar o artigo 50, vimos que é necessário o abuso da personalidade jurídica. E esse abuso, ele acontece com a prova da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Ok? Prova do abuso ou do desvio de finalidade. A requerimento da parte
vai ser estendida a obrigação à pessoa jurídica, e é bom lembrar, estendida a obrigação ao seu sócio, é bom lembrar, que se beneficiou, ou ao administrador que se beneficiou com esse abuso. E o que esclarece o artigo 50? Olha, a partir de agora, confusão patrimonial acontece de acordo com a previsão do artigo 50. Desvio de finalidade acontece de acordo com o artigo 50. Então, o que fez esse artigo 50? Esclareceu que o desvio de finalidade deve ser interpretado de acordo com o artigo 50 e a confusão patrimonial da mesma forma. Veja uma hipótese de confusão patrimonial. A pessoa jurídica arca com obrigações contínuas e repetitivas, transferência de propriedade para o sócio sem a contraprestação. Ou seja, a pessoa jurídica banca o sócio, paga as contas do sócio, mantém esse sócio, transfere patrimônio para esse sócio, mas não há uma contraprestação desse sócio para com a sociedade. O desvio de finalidade, utilizar a pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos. Veja, o artigo 50 agora ele esclareceu, ele trouxe então claramente, e para nós aplicadores do direito, termos então um sentido, um rumo mais claro para, nos autos, demonstrar que a pessoa jurídica está sendo utilizada de forma indevida, de forma abusiva. Atenção! O artigo 50 foi além. E o que fez o artigo 50? Peraí. Tem outras situações que também são relevantes e devem ser esclarecidas, como, atenção, a mera existência de grupo econômico não é, veja só, não é e não serve unicamente como requisito para propiciar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso mesmo, a mera existência de grupo econômico não é suficiente para gerar a desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, muito importante que, além do grupo econômico, tenha a prova do abuso da personalidade jurídica. O artigo 50 foi além e trouxe outra hipótese também muito importante. O que fez esse artigo 50? Olha, a alteração ou a simples alteração do objeto ou extensão do objeto da pessoa jurídica não é suficiente para desconsideração da personalidade jurídica. Então, o objeto da sociedade é construção civil e ele altera para engenharia. A simples alteração não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Mas sim, lembre, sempre importante ter a prova do abuso da personalidade jurídica. Então, lembre que mera existência de grupo econômico ou a simples alteração ou alteração, extensão do objeto da pessoa jurídica não é suficiente para desconsiderar a pessoa jurídica. Uma outra informação também muito relevante. A desconsideração da personalidade jurídica, como eu coloquei aqui para vocês, ela acontece, veja só, desconsideram a obrigação da pessoa jurídica e estende a obrigação dessa pessoa jurídica para os seus sócios, os seus administradores. Pois bem, sócios ou administradores beneficiados com esse abuso, com a utilização abusiva da pessoa jurídica. Essa é a desconsideração direta, pessoa jurídica para sócio. Mas também é possível ocorrer o que chamamos de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Tá, mas o que isso quer dizer? É quando temos obrigação do sócio, veja, a obrigação é do sócio e não da pessoa jurídica, mas o sócio utiliza abusivamente de uma pessoa jurídica para confundir patrimônio, ok? E nesse caso, traz aos autos a pessoa jurídica para ser responsável de obrigação do próprio sócio. Então, atenção, é o que chamamos de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Está previsto no artigo 50 do Código Civil
como coloquei aqui para vocês. Meus amigos, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela acontece nos autos, no processo, perante o juízo. A parte prejudicada, que tem ali o seu prejuízo, ela então precisa fazer a abertura do incidente de personalidade, da desconsideração da personalidade jurídica. Essa previsão está no Código de Processo Civil. Artigos 133 ao 137 são os principais artigos, e o próprio Código de Processo Civil, ele prevê o seguinte, veja, cabe a desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, através do incidente que é aberto nos autos. E essa discussão, esse incidente, ele pode ser feito tanto de forma de desconsideração direta quanto inversa, lembre disso. E olha só, cabe em qualquer momento do processo de conhecimento, cabe no processo de execução de título executivo extrajudicial e também cabe no cumprimento de sentença. Então veja, praticamente em qualquer momento, porque o próprio Código de Processo Civil, o que ele ainda trouxe? Se puder, e se for o caso, cabe até na petição inicial. Então veja que o próprio Código de Processo Civil trouxe oportunidades diversas para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possa ser instaurado. Com essa instauração, o juízo, então, analisando a documentação, ouvindo a outra parte, oportunizando o contraditório e ampla defesa, vai decidir, então, se desconsidera ou não a personalidade jurídica, se traz aos autos aquele sócio, aquele administrador, como também responsável pela obrigação. Porque é sempre bom recordar que, desconsiderando a pessoa jurídica continua responsável. O que fez foi estender essa obrigação também a um determinado sócio, a um administrador. Ok? E para finalizar esse nosso bloco aqui, uma informação extremamente importante. Nós tivemos recentemente uma situação, um julgado interessante, analisado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à incidência ou não de honorários de sucumbência quando ocorre o acolhimento à impugnação, à desconsideração de personalidade jurídica. Como assim, professor? Veja o caso como é simples. A parte prejudicada no processo requereu a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, pois a executada, que era a pessoa jurídica, não cumpriu com a obrigação, não pagou e não tinha patrimônio suficiente, ou seja, uma execução frustrada. A parte exequente, então, requereu ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica, instaurou o incidente e o juízo, então, determinou a citação do sócio. Era a sócia nesse caso. A sócia compareceu aos autos, apresentou sua impugnação, dizendo, olha, eu era sócia mesmo, mas eu não sou responsável porque não atuei com abuso da personalidade jurídica. Então ela apresentou a sua defesa. E essa defesa foi apreciada pelo juízo e ela foi acolhida. A defesa da sócia foi acolhida, ou seja, não obstante existir o prejuízo nos autos, não houve a prova do abuso da personalidade jurídica. Enfim, meus amigos, o que gerou a discussão quanto a esse ponto? Com o acolhimento da defesa, da impugnação, a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, com a exclusão dessa sócia da execução, do cumprimento de sentença, do que estava sendo cobrado, entendeu o procurador que deveria ter sido arbitrado pelo juízo honorários de sucumbência. Ou seja, a parte exequente deu causa à inclusão dessa sócia nos autos, inclusão indevida, então, princípio da causalidade, e se deu causa, deve a parte que deu causa arcar com honorários de sucumbência. Essa discussão chegou no STJ, ou seja, se havendo acolhimento da impugnação da defesa na desconsideração da personalidade jurídica, se
cabe ou não honorários advocatícios. É bom entender e é bom lembrar que essa decisão que acolheu a defesa, decisão não foi uma sentença. Afinal de contas, a decisão excluiu a sócia que havia sido incluída, mas o processo continuará quanto à pessoa jurídica que é a devedora dos autos, que foi a devedora condenada. Então veja, foi uma decisão e não uma sentença. Por essa razão, o que entendeu o STJ? Que o Código de Processo Civil, no seu artigo 85, prevê claramente que para fixação de honorários sucumbenciais é necessário uma sentença. Ou seja, não cabe desconsideração. Perdão, não cabe honorário de sucumbência no acolhimento da defesa, da impugnação, em desconsideração da personalidade jurídica. Afinal de contas, não é uma sentença, não está adequada e inserida no rol do artigo 85 do Código de Processo Civil. Esse julgado, ele é o RESP 1845536 de Santa Catarina, recente do STJ, e que vale muito a pena a leitura, porque, não obstante a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ter feito um voto explicando e fundamentando o porquê não caberia honorários sucumbenciais nessa hipótese, o voto de vista foi o voto esclarecedor e mais objetivo, que simplesmente disse o seguinte: não cabe honorários de sucumbência em decisão, pois não está, nesse caso, adequada ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Meus amigos, essas foram as dicas aqui do professor José Humberto para a desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando, no Código Civil, artigo 985, depois 49A, depois artigo 50. Essencialmente o artigo 50, que é o que trata da desconsideração da personalidade jurídica. E no Código de Processo Civil, lembrar dos artigos 133, 134, 135 até o 137, que é do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, um imenso prazer, com muita alegria. Siga o meu canal, siga a minha página, tá aí, ó, você pode ver, vai ser sempre um prazer ter você comigo, tá bom? E lembre, direito empresarial comigo. Grande abraço.